Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Botafogo por 4-2 contra o Fluminense. Então antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, jogo espetacular, cara, jogo que tinha tudo para ser meio morno, duas equipes mistas, bem mistas assim, quase que reservas por completo. E que eu achava que inclusive o Fluminense era o favorito, tá? Porque na minha visão, os reservas do Fluminense, principalmente do meio pra frente, tem muita qualidade, se reforçou muito bem, porém o Botafogo entrou muito ligado na partida e acabou vencendo. Vamos falar como é que foram os gols primeiro, né? Primeiro gol da partida, logo com 3 minutos, Marlon Freitas, cruzamento do Hugo da esquerda, o Marlon Freitas entra sozinho, domina de esquerda, finaliza de esquerda, faz 1-0, e aí já vale destacar esse meio de campo do Fluminense. Lima, Renato Augusto e Terans. Não tem nenhum volante aqui. O mais recuado é um Lima, que até outro dia era o camisa 10 do Ceará. Então, camisa 10 que eu falo a função que ele entrega, né? Então, esse era o cara mais recuado. E aí, quando você tem a bola, faz muita diferença. O Fluminense conseguiu tratar bem a bola, mas na parte defensiva falta marcação. Não à toa quem chegou para marcar o Marlon Freitas era o Renato Augusto, cara. E até outro dia era quase que o jogador mais avançado do Corinthians. Tá. Depois o gol do Raí é uma falha do Antônio Carlos. Ele rebate mal, o Raí chega finalizando de primeira. Um golaço. Faz o 2-0. O Lelê, depois de uma falha do Lucas Halter, com o Gatito Fernandes dá um toquezinho, faz o 2-1, sendo que o Lelê já tinha perdido umas duas, três outras grandes oportunidades. O John Kennedy empata o jogo na reta final da partida. Eu não tinha visto o pênalti, tá? Eu não tinha achado o pênalti. Mas todo mundo ali depois na narração falou: ah, pênalti claríssimo, empurraram o John Kennedy. Falaram que o Damian Soares empurrou o John Kennedy. Mas eu revi umas 3 vezes e não consegui ver esse pênalti, cara. Eu não consegui. Eu consegui ver, por exemplo, um lance que poderia ter sido dado pênalti, de um empurrão do Marcelo, no Emerson Urso. Mas eu acho que eu também não marcaria. Esse do John Kennedy, muito menos. Mas foi marcado, o John Kennedy dá uma cavadinha, faz um golaço, personalidade pura para fazer esse gol. E o André fez merda. Essa que é a verdade. O Botafogo, no geral, foi até melhor que o Fluminense na partida. O primeiro tempo, principalmente. Segundo tempo, o Fluminense equilibrou bem a partida, encontra um empate. E aí, cara, foge muito da análise de tal equipe jogou bem, tal equipe jogou mal. Aí é erro individual, não tenho o que falar. Ontem o Fluminense só perdeu pro Botafogo por causa do André. Não dá pra ficar encontrando outro culpado. É claríssimo, e eu tenho certeza que se você perguntar pro André, ele vai falar: perdemos por minha culpa, porque é uma coisa muito clara. Ele erra ali o domínio na saída de jogo, perde a bola pro Cauê ou Cauã? Cadê? Cauê, que jogou muito bem, por sinal. E aí ele escolhe fazer o pênalti. E ele sabia que ele ia ser expulso e ia fazer o pênalti. O Fluminense é uma equipe que não sente muito quando tá com um jogador a menos. Sente na hora de defender, porque vai fazer falta. Mas na hora de atacar não sente, porque é uma equipe que joga muito concentrada em um único lado. Então o que que faz? Ao invés de ter um cara pro outro lado ali, para fazer a função de um lateral praticamente, esquece aquele lado, concentra desse lado. Com a bola não vai fazer tanta falta. Agora, sem a bola, sobrou espaço para o Emerson Urso infiltrar, o Marcelo não acompanhar e o Emerson Urso fazer o gol, o quarto gol e matar a partida, já que o terceiro foi o de pênalti do Marlon Freitas, justamente no pênalti do André. Tá ok? Destaque do Fluminense. Felipe Alves mal na partida, tomou 4 gols, não tem como elogiar, sendo que ele não fez nenhum milagre, assim, não fez uma grande defesa. De saída de jogo ele é muito bom, até por isso que foi contratado. E ele estava com o Diniz desde o início lá no Audax. Acho que foi até uma recompensa do Diniz para ele, porque ter ajudado tanto o Diniz no início da carreira dele, onde ele mais se destacou no início de carreira no Audax. Então, para ser reserva, eu acho justo, mas não fez uma boa partida. Dos gols do Botafogo, do Marlon Freitas, poderia ter defendido? Poderia, mas era muito difícil. Do Raí, é um chute que não passa muito longe dele, mas é muito forte, mas poderia ter defendido. Então, dois lances defensáveis, não são falhas, mas defensáveis. O pênalti não tem o que fazer. E o Emerson Urso ele poderia ter defendido, mas foi muito forte em cima dele também. Mas os 3 gols defensáveis, mas que não são falhas. Então, não falhou, mas poderia ter feito coisa a mais.
Que mais? O Guga mediano. O Antônio Carlos eu achei que foi mal, principalmente no gol do Raí. Ele espanou mal ali a bola. O Marlon também não conseguiu ir muito bem. O Alexander também sumido pelo que ele pode produzir. Renato Augusto foi bem na partida, fazendo um segundo volante, já que o primeiro era o Lima e o Terans era o meia mais avançado. E o Renato foi bem tanto na armação, tanto na hora de chegar lá na frente. O Terans eu achei que foi bem também, fez boas jogadas. Quando eu falo bem, não é que ele foi muito bem, mas ele foi bem, entendeu? O Douglas Costa vinha fazendo um excelente primeiro tempo, mas saiu machucado. E esse é o grande problema dele. É um cara que se machuca muito. Futebol, ele é muito bom, cara. Não à toa ele se machuca em um lance que ele pedala pra cima da marcação, deixa o cara no chão. Acho que era o Marçal na marcação, ou outro jogador, não lembro. Na hora de cruzar, ele cruza de direita e ele sentiu e foi substituído. Enfim, isso que ele vê no início muito bom no Fluminense. E eu até falei na análise do jogo contra a LDU. Se o Douglas Costa e o Renato Augusto não se machucarem, daqui a pouco eles viram titulares. Era inevitável. O Renato ia pegar essa vaga do Ganso. Eu sei que o Ganso é ídolo, mas o Renato dá muito mais intensidade. E ainda pode pegar essa vaga. E já dá pra ver que ele tem uma liderança muito grande nesse time do Fluminense. E o Douglas, infelizmente, já se machucou. Mas por futebol, eu acho que era questão de tempo para ele pegar essa vaga do Keno também, que eu acho que ele rende mais. Mas como ele se machucou, acho que o 0-1 para pegar essa vaga do Keno, que eu acho que hoje é uma posição que pode ser trocada no Fluminense, é o John Kennedy. Enfim, o Lele é aquela questão, o cara faz o gol? Faz, mas perdeu um monte também, tem que ser mais efetivo. O John Kennedy sumido quase que a partida inteira, mas no momento que é o pênalti, ele chama a responsabilidade, dá a cavadinha e faz o gol de empate naquele momento. Então, quando precisou, ele fez a parte dele. Porém, sumido na partida, né? Entraram o André entrou bem na zaga, ajudando muito na criação das jogadas, porém, deu essa dormida no final. E ali, cara, é decisivo. O cara é expulso, então abre um espaço na defesa do Fluminense, perde um cara na capacidade de armação e ainda fez o pênalti que gerou o 3-2 e encaminhou a vitória do Botafogo. Acho que ali seria melhor até ameaçar fazer uma falta e deixar o Cauê inseguro na hora de finalizar do que propriamente fazer o pênalti. Porque no pênalti não tem como marcar. Ali é o goleiro e o batedor. Acho que ali a melhor decisão seria tentar ameaçar um bote para o Cauê ficar inseguro do que propriamente dar o bote. Eu acho que ali é muito do instinto do jogador, do ser humano mesmo. Pense comigo, o cara acabou de fazer uma bobagem tremenda, jogo decisivo. Decisivo não, mas jogo no momento decisivo da partida. Ele imagina a cara dele depois de dar esse erro, o Cauê finalizar fazer o gol. Então acho que para evitar essa situação ele optou por fazer o pênalti, mas a jogada correta teria mais chance do Botafogo não fazer gol, seria tentar dar um botezinho ali no Cauê, mas sem fazer o pênalti. Acaba que fazendo o pênalti ele era praticamente o último homem, vinha a cobertura da direita, mas ainda meio longe. Expulso, bem expulso, e acabou comprometendo o André ontem. Entrou o Martinelli, entrou bem na partida, o Marcelo entrou bem na partida, o Arias entrou bem na partida, e o Marquinhos entrou bem na partida pela ponta direita também. Eu acho que foi a estreia dele. Não sei, eu não acompanhei a maioria dos jogos do Fluminense no Campeonato Carioca. Eu só assisto esses jogos maiores assim. Eu que não vou assistir Fluminense e Volta Redonda. Fluminense e Portuguesa do Rio de Janeiro. Fluminense e Audax do Rio de Janeiro. Eu me recuso a assistir esse tipo de jogo. Só assisto esses jogos que é time grande contra time de interior, time menor assim, se for o do Grêmio, que é o meu time. Mas enfim. Esse elenco do Fluminense é bom, a longo prazo vai render bastante. É o que eu imagino, pelo menos. Dessa vez o André acabou comprometendo. Dos destaques do Botafogo, gostei demais do Bastos, tá? Eu não sei porque ele não tem tanta minutagem. Jogador que é ex-Lazio, né? Se eu não me engano, ele é angolano. É muito forte fisicamente, é muito rápido, se recompõe muito bem. Gostei demais dele, cara. É muito bom zagueiro. Mateu Ponte, gostei demais, excelente lateral direito. O segundo gol começa em uma jogada dele. E aliás, eu falei cruzamento do Hugo antes, né? Foi cruzamento do Marçal pro gol do, pro gol do Marlon Freitas, o primeiro da partida. O Lucas Halter, por outro lado, foi mal. O Bastos foi bem, o Lucas Halter foi mal. O Marçal foi bem. Marlon Freitas muito bem na partida. O Gregory também. Eu falei no meio de semana na análise da vitória contra o Aurora, diferenças do Gregory com o Marlon Freitas. O Gregory marca mais do que o Marlon Freitas, é um cara que tem mais intensidade,
corre mais do que o Marlon, mas o Marlon tem um lançamento longo melhor e é um cara que pode chegar finalizando melhor. O Marlon Freitas tem muito mais chance de fazer gol do que o Gregory por características. E jogando os dois juntos, o Gregory fica mais atrás, o Marlon tem mais liberdade. E aí ele consegue fazer 2 gols, um de pênalti, mas o outro de bola rolando. O Cauê muito bem no meio de campo, dá pra ver que tem muito potencial. O Diego Hernandes nem fez grandes coisas, mas eu gosto muito do futebol dele. O Janderson fez uma partida até que boa, por mais que eu não goste dele. E o Raí fez uma excelente partida também, fez o golzinho dele. Entrou o Hugo na esquerda, entrou o Emerson Urso. Gostei demais, cara. O Emerson Urso pra mim foi o que entrou melhor. Entrou pilhado ali, entrou muito melhor do que o Marcelo na parte defensiva. O Emerson Urso acabou com a partida do Marcelo. Mostrou todos os espaços ali que o Marcelo tava dando. O Emerson atacou todos, inclusive fazendo gol. Entrou muito bem. O Damian Soares entrou na direita. Deram um pênalti dele no John Kennedy, né? Eu confesso que eu até agora não enxerguei esse pênalti. Então, enfim, mas é ele que comete o pênalti. Entrou esse tal de Jefferson e aqui eu não sei quem entrou. Porque eu não tenho bola de cristal, aqui tá invisível e minha memória também não é a melhor do mundo. Estatística só tem a tabela. E a tabela diz que o Fluminense ficou na quarta colocação com 21 pontos. E o Botafogo na quinta colocação com 20 pontos. Então, por um pontinho, o Botafogo não passou de fase. E aí pesa o início do Thiago Nunes, né? Que até fez bons resultados, mas alguns tropeços que não deveriam acontecer acabam pesando nesse início de temporada. Então, o Fluminense vai pegar o Flamengo, se lascou. E o Vasco vai pegar o Nova Iguaçu. Então, o Vasco. Eu sei que o Nova Iguaçu vem bem, mas cai entre nós. É melhor você enfrentar o Nova Iguaçu do que você enfrentar um Flamengo ou um Vasco. Eu imagino que todo mundo pense assim. Ou pelo menos é a forma que eu penso. Então, o que vale destacar, nos últimos 2 jogos decisivos do Carioca, o Fluminense perde para o Flamengo e perde para o Botafogo. Se o Fluminense vence do Flamengo, o Flamengo estaria com 24. O Fluminense estaria com 24. Se vence o Botafogo, estava com 27. Daria no mesmo. Aliás, não daria no mesmo. O Fluminense iria enfrentar o Vasco e o Flamengo no Nova Iguaçu. Mas, enfim, aí já vai para o campo hipotético. Vem para o campo do se. E o se é uma coisa que não aconteceu, ou que ainda não aconteceu e que pode acontecer, ou que poderia acontecer, mas não aconteceu. O fato é, Fluminense, Flamengo, Nova Iguaçu e Vasco, Botafogo eliminado. E é isso, mas é só campeonato carioca, cara. Não precisa dar tanta importância. O que é importante mesmo é meio de semana, Botafogo e Bragantino. Tá ok? É isso então. Craque da partida só pra fechar, Marlon Freitas. O cara deu combate bem no meio de campo, faz o primeiro gol da partida que encaminha a vitória e faz o terceiro gol que sela a vitória do Botafogo quando fez o 3-2. E também vale destacar o Emerson Urso, tá? Pra mim é o grande destaque assim de nomes que eu não conhecia e apareceu muito bem. Emerson Urso entrou muito bem, mas o craque da partida pra mim é o Marlon Freitas. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou? Deixa o dislike, comenta pra você quem foi o craque da partida. Foi esse o vídeo. Ah, só mais uma coisinha. Nessa próxima fase, quero saber a opinião de vocês. Quem passa? Fluminense ou Flamengo? E quem passa? Vasco ou Nova Iguaçu? Comentei pra vocês qual que vai ser a final do Carioca. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.